Olá, bem-vindo de volta. Então, você se lembra das funções de acesso aos elementos de uma lista que a gente discutiu algumas aulas atrás? Você se lembra da função primeiro, da função resto, da função segundo até a função décimo elemento da lista? Então, a gente acabou de ver que a first, na realidade, é a car de uma lista e a rest é, na realidade, a CDR de uma lista. E você se lembra que a gente falou que eu conseguiria montar qualquer outra dessas funções de acesso, da segunda até a décima, usando as funções first e as funções rest? Então, na realidade, estas outras funções são também combinações das funções car e da função CDR. A gente vai ver que Lisp já tem diversas combinações de funções car e CDR para a gente poder utilizar, além daquelas 10 funções definidas, né? A primeira até a décima e a função rest. Fique comigo até o final que você vai entender direitinho todas essas combinações das funções car e da função CDR. Aproveita, pessoal, já deixa o seu like aí, inscreva-se no canal, deixe suas críticas, dúvidas e sugestões nos comentários. Isso é importante para a gente aumentar o engajamento do canal no YouTube e fazer com que o YouTube divulgue mais o Lisp para os outros programadores do Brasil, ok? Bom, mas vamos entender então as combinações de car e CDR. Bom, até agora a gente viu estas duas funções aqui, olha só. A gente viu a função car e a gente viu a função CDR. Você se lembra que em uma concel, a primeira metade se chama car e a segunda metade se chama CDR. E você também já viu, você se lembra que a função car retorna o endereço do ponteiro da célula car. E a função CDR retorna o endereço do ponteiro da CDR. Então a gente já conheceu essas funções aqui, a gente já conheceu a função car e a função CDR. Só que o Lisp ele já tem outras funções pré-definidas disponibilizadas para a gente com combinações de car e CDR. Olha que interessante isso daqui. Eu posso ter combinações de duas funções, posso ter combinações de 3 funções e eu posso ter combinações de 4 funções. Claro, combinando a car e a CDR. Então, olha só, se eu combinar duas funções, eu tenho a car e a CDR. Então, eu posso combinar elas do seguinte jeito, ó, duas car, uma car e uma CDR e uma car e duas CDR. Aqui é a mesma coisa. Se eu vou combinar 3 vezes essas funções car e CDR, quais são as combinações possíveis que existem? Eu posso colocar 3 car, posso colocar 2 car e uma CDR, posso colocar uma car, uma CDR e uma car, e por aí vai. Agora você já entendeu, não é? Ó, se eu tenho 4 combinações de funções, eu posso ter as 4 como car, posso ter 3 car e uma CDR, posso ter 2 car, uma CDR e uma car, e por aí vai. Então, o Lisp já me coloca como pré-existente, como built-in, todas essas combinações aqui de funções car e CDR. São diversas funções que já existem pré-definidas que a gente pode utilizar para acessar os elementos da lista. Agora repara aqui, olha uma equivalência entre o nome das funções e como a função é definida. Olha só, aqui eu tenho as funções que combinam duas car ou CDR. Então, olha, se eu tenho a função CAAR, a CAAR, na realidade, é a car de uma lista X. A CADR é, na realidade, a car da CDR de uma lista X. A CDDR, olha só, é a CDR da CDR de uma lista X. Acompanhe comigo aqui. Vou colocar aqui de azulzinho agora. Ó. Aqui eu tenho as combinações possíveis de 3 funções car ou CDR.
Então, olha só, eu tenho a CADAR, ó, CADAR. Então, o que esta função é? Ela é a car de uma CDR, de uma car, de uma lista. Olha aqui a CDDAR, CDDAR, ela é a CDR da CDR de uma car. Então, ó, somente de olhar aqui as letras que estão compondo o nome da função, eu sei qual que é a função definida. Se eu tenho CDDD, então eu sei que eu tenho uma CDR, de uma CDR, de uma CDR. Aqui, ó, uma CDR, de uma CDR, de uma CDR. A mesma coisa ocorre para as funções que são combinações de 4 car ou CDR. Olha só, Lisp só tem pré-definidos funções com até 4, as combinações com até 4 car ou CDR, tá? Então, por exemplo, ó, C, A, D, D, A e R é uma função pré-definida em Lisp, porque eu tenho 4 funções combinadas, ó, a car, a CDR, a CDR e a car. Agora, C, A, D, D, R não é uma função pré-definida em Lisp. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 combinações de car e CDR aqui. Então, isso aqui não é uma função pré-definida em Lisp. Lisp tem funções pré-definidas para até 4 combinações de car e CDR. Agora, repara o seguinte. Algumas destas combinações a gente já conheceu. A gente já não sabe que a car é igual a first. A gente já não viu que a rest, na realidade, é a CDR. E a função segundo, pessoal? A função segundo, na realidade, é a função CADR. A função second, na realidade, é a função CADR. Quando eu calculo o car de uma CDR, eu estou calculando primeiro o resto da lista, que eu elimino o primeiro elemento, e aí eu pego o primeiro do resto. O primeiro do resto é, na realidade, o segundo. A mesma coisa, a função terceiro. A função terceiro é a CADDR. Esta aqui é a função third. Eu calculo o resto do resto e eu pego o car. Então eu elimino aqui o primeiro elemento, elimino o segundo elemento e retorno o terceiro elemento. A mesma coisa a função quarto, que é esta daqui, olha só. O CADDR. Quando eu rodo o CADDR, eu elimino aqui o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento e retorno o quarto elemento. Então a função quarto está aqui. Então aquelas funções pré-definidas da primeira até a 10ª, na realidade, elas são combinações de car e CDR. Agora, todas as combinações possíveis, Lisp só tem funções para até 4, tá? Exceto a quinta, sexta, sétima, que essas são definidas. Então, a função quinta, na realidade, é a C, A, D, R. Ou seja, aqui eu elimino o primeiro elemento, aqui eu elimino o segundo, aqui eu elimino o terceiro, aqui eu elimino o quarto elemento e aqui eu retorno o quinto elemento. Então, existem funções pré-definidas da first até a 10th, da primeira até a 10ª, que são realmente pré-definidas em Lisp. Aqui eu tenho o exemplo da quarta, da terceira, da segunda e da primeira. E além dessas 10 definidas, eu tenho todas essas outras aqui com combinações de 2, 3 e 4 car ou CDR possíveis, tá? Agora, como é que funciona uma combinação como, por exemplo, esta aqui? A função CADDR desta lista 1, 2, 3 e 4. Acompanha comigo, pessoal, olha só. Quando eu passar essa lista 1, 2, 3, 4 para a função CADDR, ela vai retornar o símbolo 3. Por quê? Porque eu estou querendo retornar a car de uma CDR de outra CDR.
Então, apesar de eu ler o nome da função da esquerda para a direita, a execução da função é da direita para a esquerda. Primeiro eu calculo o CDR, pego o resultado, calculo novamente o CDR desse resultado e calculo o CAR desse resultado. Vamos acompanhar isso aqui com calma, o funcionamento da função CADDR, tá? Olha só, aqui eu tenho a representação interna desta lista, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho aqui o símbolo 1, símbolo 2, símbolo 3, símbolo 4 e o nil final da lista. Quando eu passar esta lista para a função CADDR, acompanhe comigo o que acontece. Repara que eu pintei cada letrinha aqui de uma cor diferente para ficar mais fácil da gente ver, tá? Quando eu passar a lista inicialmente para a função CADDR, esta lista vai ser o input da função CDR, deste primeiro D aqui, ó, que está em azul. Esse D aí em azul aqui, ó, é justamente o primeiro CDR que é calculado. Então, ó, quando eu passar essa lista para a função CADDR, eu vou passar o ponteiro que aponta para essa lista. Este ponteiro é o input da primeira função CDR, que é, na realidade, essa mais à direita aqui, ó. Qual é o output desta função CDR? Da primeira função CDR a ser executada, essa que está pintada em azul, ó. O output desta função CDR é um ponteiro para o resto da lista. Está aqui o ponteiro para o resto da lista, ó. Eu recebi o primeiro ponteiro para o início da lista, CDR seguiu o ponteiro, chegou na lista e retornou o endereço do ponteiro que estava em CDR. Então, ó, o output do primeiro CDR, esse que está pintadinho em azul, foi um ponteiro para o resto da lista. Equivale a eu ter eliminado esta primeira concel, mas você já sabe que na realidade não eliminou, só coloquei um ponteiro na segunda concel. Este ponteiro, que é o output da primeira CDR, ele é o input da segunda CDR, que está aqui com essa letrinha pintada de verde. Então, olha só, o output da primeira CDR é o input da segunda CDR. Então, a segunda CDR, que está representada por esse desenho verde, vai seguir esse ponteiro, vai chegar nessa concel. E o que a função CDR retorna? O endereço que é do ponteiro que está na célula CDR. Vai retornar esse endereço aqui. Então, esta função CDR verdinha vai retornar este output aqui, ó. E qual é o output da CDR verdinha? É um ponteiro para o resto da lista. Qual é o resto da lista? A lista começava aqui, o resto da lista é este aqui. Então, ó, tudo isso daqui já, vamos dizer, sumiu da visão desta CDR verdinha, né? Porque ela já retornou um ponteiro para o resto da lista. Agora, repara comigo, este ponteiro para o resto da lista é o input da função CAR. Por quê? Porque agora eu vou passar o resultado para a próxima função, para a função CAR. O que a função CAR vai fazer? Vai seguir esse ponteiro, vai chegar na concel e vai retornar o endereço do ponteiro que está na célula CAR, vai retornar esse endereço aqui. E qual é o output então de CAR? Está aqui, ó, é um ponteiro para o endereço onde está o símbolo 3. Então, pessoal, repara como é que as coisas vão sendo encadeadas. A função CADDR executa primeiro esse Dzinho aqui mais à direita, retorna um ponteiro para o resto da lista. Depois, em segundo lugar, reexecuta esse Dzinho aqui que está mais à esquerda, pintadinho de verde. Essa função CDR recebe como input o output da primeira CDR e retorna como output um outro ponteiro. Este retorno desta segunda CDR vai passar para a função CAR, que vai ser a terceira a ser executada. E a função CAR vai retornar um ponteiro para o símbolo. Então, pessoal, olha só, apesar dos nomes, né, a gente lê a função da esquerda para a direita, a execução é da direita
para a esquerda. A função CADDR executa primeiro a CDR, depois essa CDR e depois a CAR. Bom, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente está trabalhando com essas combinações de funções, porque, se você se lembrar bem, a gente viu que o input da CAR e o input da CDR tem que ser listas. Então, às vezes, dependendo da combinação que a gente quer fazer, de como a lista ela está estruturada, a gente pode receber um erro. Olha só, acompanha comigo aqui a mesma lista, 1, 2, 3 e 4. Eu vou passar a lista 1, 2, 3 e 4 para a função CDAR. A função CDAR ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, ela executa o CAR, vai ser executada em primeiro lugar, e em segundo lugar, ela executa o CDR. Lembra, a execução é sempre da direita para a esquerda. Qual é o CAR desta lista? Se você já entendeu bem a representação interna da lista, né, a gente já imediatamente percebe que o CAR desta lista é o elemento 1. Agora eu executaria a CDR neste elemento. Mas aí o que acontece? O 1 é um símbolo, não é uma lista. Então aqui eu vou ter um erro. Isso aqui vai retornar um erro em Lisp. Por quê? Porque eu executei o CAR, o CAR sobre essa lista, e ele retornou o elemento 1. Esse símbolo 1 eu passei para a função CDR, mas aí eu recebo um erro. Por quê? Porque as funções CAR e CDR elas operam sobre listas, não sobre um símbolo. Agora que eu imagino, eu tenho uma lista com 1, 2, 3, 4, só que agora eu tenho duas listas dentro de uma outra lista. Agora eu conseguiria fazer a função CDAR rodar sem problema. Olha só, quando eu executar o CAR, que vai ser a primeira execução, quando eu executar o CAR desta lista, qual vai ser o output? O CAR dessa lista vai ser a lista 1, 2. Por quê? Porque o CAR não retorna o primeiro elemento? Está aqui. Então, o CAR desta lista é o elemento que é uma lista com 1 e 2. E aí, agora sim, eu vou executar, em segundo lugar, o CDR sobre este resultado. O CDR sobre esse resultado é a lista com o símbolo 2. Então, pessoal, quando eu executo combinações de CAR e CDR, eu só tenho que ter cuidado para que o input dessas combinações seja sempre uma lista, né? Porque CAR e CDR sempre recebem uma lista como input. Vamos demonstrar algumas dessas funções no terminal Lisp. Ok, muito bem, estou aqui agora no terminal Lisp. Vamos pegar aquela lista, né, que a gente estava trabalhando, 1, 2, 3 e 4. Para exemplificar aqui, 1, 2, 3 e 4. Bom, a gente já sabe que o CAR de 1, 2, 3 e 4 retorna o primeiro elemento, então vai retornar o símbolo 1. E a gente sabe também que o CDR da lista 1, 2, 3 e 4 retorna o resto da lista sem ser o primeiro elemento. Então vai retornar a lista 2, 3 e 4. Agora eu posso fazer o seguinte, olha só, eu posso calcular aqui o CADDR da lista 1, 2, 3 e 4. O que é o CADDR desta lista? Eu executo primeiro a função CDR que está aqui, mais à direita. Então ela vai retornar esta lista aqui, 2, 3, 4. Quando eu executar o segundo CDR, ela vai retornar o 3 e 4. E quando eu executar o CAR, ela vai retornar simplesmente o terceiro elemento. Então o CADDR da lista 1, 2, 3 e 4 é o elemento 3. E se eu fizesse o CDAR da lista 1, 2, 3, 4? O que aconteceria aqui, pessoal? Olha só.
eu vou receber um erro do Lisp, porque a primeira função a ser executada é a char. A char desta função é o elemento 1, e eu passaria esse elemento para a função CDR, só que a função CDR precisa de receber uma lista. Então, se eu executar CDAR em cima desta lista aqui, 1, 2, 3, 4, eu vou receber um erro do Lisp. Tá vendo? Vai abrir o debugger aqui. Eu vou abortar. Para que isso aqui fosse possível de ocorrer, eu teria que ter uma lista no primeiro elemento, né? Ó, CDAR. Eu vou colocar uma lista aqui. 1, 2, 3, 4. O primeiro char que vai ser executado vai retornar o primeiro elemento, que é essa lista. E aí, sobre essa lista, eu vou executar a função CDR, que vai retornar o resto. Qual é o resto aqui? É a lista com o elemento 2. Vamos executar essa função. Então está aqui, ó, eu consigo executar o CDAR desta lista. Isso aqui você tem que ter cuidado, você vai se acostumar quando você for trabalhando com combinações de char e CDR. É sempre lembrar que todos os inputs das funções têm que ser apropriados, tem que ser uma lista, tá? E se você passar alguma combinação com uma lista que não tem um input apropriado, você vai receber um erro do Lisp. Bom, era isso aí. Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar o YouTube a divulgar o Lisp, ajudar o YouTube a engajar mais programadores aqui no Brasil. E como sempre, pode deixar a sua crítica, dúvida ou sugestão nos comentários. Obrigado e continue assistindo os vídeos da série.